caso, vamos tentar aqui entender o que é o KH e por que esse parâmetro, assim como todos os outros, é tão importante e que a gente busca controlar ou pelo menos manter, tenta pelo menos saber qual é e se precisar corrigir, enfim, essas coisas são importantes. Então, o KH é uma sigla criada por alemães, porque alemães não existe, né? Não existem. E o KH ele vai medir a dureza carbonatada da água, tá? Aliás, é até quase que estranho falar carbonatada, ela deveria se referir mais à dureza bicarbonatada. Qual é a diferença? Existem os carbonatos e existem os bicarbonatos. E quando a gente fala em solução aquosa, geralmente nós estamos falando dos bicarbonatos. Por quê? Porque o bicarbonato nada mais é do que um carbonato hidratado, ou um carbonato com uma molécula de hidrogênio. Então ele é um bicarbonato. Tá? Vou dar um exemplo simples. Se a gente for falar do carbonato de sódio, então a gente tem lá um sal simples, carbonato de sódio, mas a gente também pode encontrar o bicarbonato de sódio, que é aquele bicarbonato, aquele sal que a gente usa na cozinha, que a mãe usa para fazer bolo, a mãe usa, ou então para lavar roupa, usa para alvejar a roupa, para deixar ela mais branca, porque o bicarbonato reage e ele acaba liberando CO2, dependendo de em qual solução ele está, né? Então o bicarbonato, por exemplo, ajuda a fermentar pão. O fermento químico, ele tem muito bicarbonato de sódio. Ele não é apenas, mas ele tem muito bicarbonato de sódio. Então o bicarbonato é um sal, né? Posso usar no aquário? Pode. Dever, não deve. Tá? Por quê? Porque o sódio ele tem uma função específica no organismo dos seus peixes e pode acabar aumentando a pressão. É igual o churrasco. Sabe? O pessoal fala, evita o sódio faz mal. Sódio sobe a pressão. Você já ouviu falar isso? Que o sódio sobe a pressão? Pois é, então se o sódio sobe a pressão, então a gente tem que evitar sódio. Indiferente se ele é cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, ou se ele é um carbonato de sódio, ou se ele é um bicarbonato de sódio, evite sódio, ok? Então, um sal de bicarbonato mais ideal seria, então, o bicarbonato de potássio. Esse é o melhor para o aquário. Ah, Kleber, onde que eu acho o bicarbonato de potássio? Com as marcas que comercializam produtos para aquários, tá bom? O Alkaline Buffer, da Sequen, a base principal dele é o bicarbonato de potássio, tá bom? E ele, quando a gente fala em dureza carbonatada, a gente está falando do quanto a sua água tem de bicarbonato. Então, quando você mede lá em gotinhas, você está tentando descobrir quanto de bicarbonato tem na sua água. Ah, mas bicarbonato de quê, Kleber? De qualquer sal. Se tiver um pouquinho de bicarbonato de sódio, ele vai medir? Vai. Se tiver um pouquinho de bicarbonato de potássio, ele vai medir? Vai sim. E se tiver um pouquinho de bicarbonato de qualquer outra coisa, vai medir também, vai medir, tá? Bicarbonato de cálcio. Ele pode medir bicarbonato? Pode medir bicarbonato de cálcio. Então são todos os bicarbonatos, tá? Ele mede os carbonatos. Não é que ele meça o bicarbonato, mas eu não quero entrar em questões da reação química em si, da dança química em si, tá bom? Vamos dizer que ele mede carbonatos, tá bom? Mas há uma dança, né? Durante o dia o aquário consome bicarbonatos
E durante a noite, se você usar um aerador, o sistema pode regenerar esses bicarbonatos que foram quebrados, que foram transformados em carbonatos, e aí você regenera, ele se transforma em bicarbonatos, e assim você mantém estável a sua dureza carbonatada por mais tempo. Então, quando você fizer uma medição de dureza carbonatada, ou o seu KH, você está nada mais nada menos do que medindo a quantidade de carbonatos ou bicarbonatos da sua água. E por que esse parâmetro, aliás, por que a quantidade de bicarbonato é importante nos nossos aquários? O bicarbonato, ou carbonato, ele, ao interagir com a água, ele pode criar hidroxilas. É difícil falar de coisas que de repente a pessoa não acompanha, né? Ela acaba se perdendo. Vamos ficar só nos carbonatos. Carbonatos alcalinizam a água, ok? Isso aqui é importante. Então, quando você tem uma reserva alcalina na água, você tem também um aumento de pH. E esse aumento de pH, quanto maior o KH, maior o seu pH. Então, quando você aumenta o KH, inevitavelmente você aumenta junto o pH. Aumentou o KH, sobe o pH também. Lembrando que o pH, ele vai flutuar mais na ausência de uma reserva alcalina, ou seja, uma dureza carbonatada, ou seja, num aquário que tem poucos carbonatos ou bicarbonatos, tá certo? E um aquário que tem mais carbonatos, ou mais bicarbonatos, é um aquário cujo pH vai se manter mais estável, porque tem uma reserva. O que acontece? A sua água não está tão aberta a reações químicas. Quando você tem só a água, apenas a água, essa água geralmente é mais ácida. Mas se você movimenta muito, ela reage com o oxigênio do ar. E ao reagir com o oxigênio do ar, criam-se hidroxilas. E hidroxilas é alcalino, tá? Se você deixa essa água paradinha e injeta muito CO2, esse CO2, parte dele, vai virar ácido carbônico. E aí a sua água fica mais ácida. Tá? Então você tem duas situações. Situação da água ficar mais alcalina ou mais ácida. Quando você coloca o seu KH, sal de KH, para elevar o KH, para elevar os seus bicarbonatos, você eleva junto o pH e impede com que essa água fique tão vulnerável, principalmente à oxigenação. Ela vai ficar mais vulnerável apenas à reação com o CO2. É por isso que a gente costuma fazer o quê? Elevar o KH, elevar a reserva alcalina, para deixar a reserva alcalina parruda, né? Vamos dizer que 6 graus, 12 graus, depende muito do que você quer, principalmente depende muito do quanto você quer diluir de CO2 no seu aquário. Mas vamos lá, vamos pegar 7 graus de pH de KH, tá? Você levou em 7 e ficou com o seu pH em 6,4, vamos dizer. E aí você injeta CO2 desculpa, falei 6,4, vamos dizer que 7,4, perdão. Você ficou com o seu pH em 7,4. Aí você injeta CO2 durante o fotoperíodo e faz o seu pH, através da injeção de CO2, cair para 6,8. E aí você tem um KH, né, de 7 graus e um pH de 6,8 que você colocou na injeção de CO2. E aí você tem um equilíbrio, principalmente de pH. Tá? O aquário vai consumir os seus bicarbonatos, mas vai demorar. O que acontece? Quanto maior a reserva alcalina, não que você tenha que deixar uma reserva alcalina gigantesca, não é legal isso, tá bom? Mas quanto maior a reserva alcalina, mais tempo vai levar para gastar esse KH. Ou seja, mais tempo o seu aquário vai ficar fixo no mesmo pH com a injeção de CO2. Com o tempo, o que eu sugeriria? Que você sondasse o seu aquário para saber em que pé anda o seu KH. Então, a cada 10, 15 dias, você faz um teste de KH. Aí você vai perceber, não, tá em 8 o meu KH, tá ótimo. 15 dias depois, continua em 8, beleza. Mais 15 dias depois, caiu para 7. Deu me preocupar? Não, calma, tá tudo certo. Aí mais 15 dias depois, continua em 7.
Aí mais 15 dias depois, você fala, putz, caiu para 5. Preciso me preocupar? Não, mas se quiser subir, vale a pena. Então você resolve repor os sais de bicarbonato através de um alkaline buffer da vida ou algum outro tamponador da marca que você preferir, tá? Sobe de novo o seu KH e mantém com isso fixo o seu pH. Então, KH é a unidade que mede a quantidade de bicarbonatos que você tem no seu aquário.